Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e nesta quarta-feira, no bate-papo do dia, vamos falar sobre a endometriose. Apesar de muito divulgada, ainda surgem várias dúvidas, mitos e verdades. Hoje a gente vai falar o que é, causas, sintomas, tratamento, prevenção e ainda a respeito de tudo que envolve essa patologia, né? Doutor Gerson, seja bem-vindo mais uma vez. Realmente, muito divulgada, porém, ainda existem muitas dúvidas, mitos e verdades que envolvem a endometriose, né? Sem dúvida. Por isso que é chamada a doença enigmática, né? Até hoje nós não sabemos exatamente como é que essa doença aparece. Mas a endometriose em si, o que é endometriose? Por que nós chamamos essa doença de endometriose? A endometriose é o seguinte, o útero tem uma camada que forra o seu interior, chamado de endométrio. Todos os meses, quando uma mulher menstrua, essa camada se solta lá de dentro, sai pela vagina e parte dessa camada entra pela trompa da mulher e cai no interior do corpo dela. E a partir dali é que a doença tem uma tendência a se desenvolver em algumas mulheres, que eu vou, no decorrer desta entrevista, dizer quais são. Bom, doutor, como nós falamos, a endometriose realmente é tudo isso que a gente abordou no início. Porém, ela acomete outras partes do corpo também, inclusive o pulmão. Sem dúvida. Ela pode acometer qualquer parte do seu corpo. Pulmão, cérebro, aonde você imaginar, bexiga, intestino. Por exemplo, existem mulheres que no período menstrual, elas tendem a sangrar quando vão defecar, achando que é hemorroida ou outra coisa qualquer, sangram pelo reto, né, dela. Isso pode ser uma doença, que é a endometriose. Sangramentos inesperados pela bexiga pode ser uma endometriose. Mulheres que no período menstrual escarram sangue pode ser uma endometriose de pulmão. Isso tudo é raro, mas pode existir, porque a endometriose em si, ela está mais concentrada na parte de baixo das mulheres. Agora, por que a endometriose tem gerado tanta preocupação hoje em dia? Só para você ter uma ideia, existe no Brasil, só no Brasil, em torno de 6 milhões e 500 mil mulheres sofrendo dessa doença. É muita coisa, 6 milhões e 500 mil mulheres. Essa doença ela tem tomado uma importância muito grande no mundo inteiro, para você ter uma ideia. Existem sociedades mundiais que tratam só de endometriose. Existem congressos mundiais que tratam só de endometriose. Inclusive, um desses congressos aconteceu aqui no Brasil, na Bahia. Só para você ter a importância dessa doença, o quanto ela vem sendo trabalhada no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, nós temos associações de mulheres vítimas dessa doença, que tiveram essa doença, e que tentam orientar as outras pessoas. Agora, essa doença, ela é uma patologia da mulher moderna? E sem dúvida, sem dúvida. Quando você me perguntou qual era a importância, eu esqueci de dizer que ela pode levar à infertilidade, pode levar à dificuldade da própria relação sexual da mulher e muita dor quando essa mulher menstrua, né? Pode ter outras alterações, como alterações menstruais, etc. Por que nós dizemos que é uma doença da mulher moderna? Primeiro, tem que lembrar que a endometriose, nós já temos relatos, há mais de 300 anos atrás, nós temos relatos sobre endometriose. Mas o que acontece é que a mulher, no passado, ela só menstruava 40 vezes durante sua vida. Por que ela menstruava pouco? Ela menstruava pouco porque ela tinha filhos cedo, amamentava todos os filhos e tinha no mínimo 8 a 10 filhos, não é isso? Então ela passava a vida dela toda sem menstruar. E a endometriose, que eu falei no começo, ela tem muito a ver com a mulher que menstrua. Então, quanto mais a mulher menstrua, maior a possibilidade dela desenvolver endometriose. Hoje, as mulheres menstruam 450 vezes durante sua vida, quer dizer, 10 vezes mais do que elas menstruavam no passado. Agora, doutor, a endometriose ainda não tem uma causa exata, porém alguns pesquisadores falam que está relacionado com fatores internos e externos, é verdade? Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa no ar para a gente explicar um pouco mais a respeito dessas causas, doutor. Apareceu aqui para a gente, fala um pouco da menstruação, do crescimento do sistema. O que a gente pode falar a respeito disso? Primeira coisa,
A teoria mais vigente hoje em dia, que você tenta aceitar mais, é essa primeira, chamada de menstruação retrógrada. O que é isso? Menstruação retrógrada a mulher, todos os meses, quando ela menstrua para fora do corpo e menstrua um pouquinho para dentro do corpo dela. Isso que é retrógrada. Mas aí a pergunta que surge é o seguinte, mas, ora, todas as mulheres menstruam para dentro do corpo. Por que uma desenvolve e outra não? Aí vem a teoria imunológica. Tá? Então, a teoria imunológica, essa segunda aí, é que por algum motivo, nós não sabemos exatamente o qual, de cada 10 mulheres, 2, o sistema imunológico dela não consegue destruir aquelas células da menstruação e a doença começa a desenvolver aí. Agora, eu queria chamar a atenção após procedimento cirúrgico, particularmente depois de cesarianas. Tem mulheres que fazem a sua cesariana, e aí, todos os meses, ela percebe um carocinho no local da cirurgia, cresce, dói, e depois ele passa a menstruação e diminui. E as pessoas começam a dizer, não, isso aí é o ponto, o fiozinho do ponto. E na realidade não se trata de um fio do ponto. Pode ser que ali esteja se desenvolvendo uma endometriose. Ou seja, ela sai do útero, né, e se implanta no local da própria cirurgia. Agora, doutor, então a mulher não nasce com essa patologia, ela adquire com o passar do tempo. Sem dúvida. Com esses fatores que a gente já... Ela nasce com uma predisposição para aquilo, na realidade. E aí, no decorrer da vida dela, a doença se desenvolve. Agora, tem a ver também com essa questão de fatores genéticos, né? Sim. Muitas pessoas dizem que se minha avó tem, minha mãe teve, há uma probabilidade sem dúvida. De ter também, isso, né? E a genética dentro da endometriose, ela tem uma ligação muito grande. Se você tem a mãe, tem a avó, você tem que pensar na possibilidade desse fator genético, sim. Até porque quando você investiga, por exemplo, a filha que nos procura, doutor, eu estou com essa dor, você investiga e encontra a doença. Aí a mãe começa a lembrar, mas interessante, eu tinha os mesmos sintomas da minha filha. Ou seja, ela tinha, mas naquela época ninguém pensava em endometriose. Mas tem a relação assim. Tem uma participação de uma telespectadora que não se identificou, mas ela diz assim, por que temos que fazer 2 exames de sangue, um antes da menstruação e o outro durante a menstruação para detectar a doença? Para saber se tem ou não a endometriose? Não, exatamente. A endometriose, é até interessante a gente colocar como é que você descobre que uma mulher tem endometriose. A ultrassonografia, você faz um ultrassom e aparece no ovário dela um sinal bem característico, um tipo de um cisto, né? E aí você diz, ali, aquele cisto ali é uma endometriose. Mas esse cisto, ele tem que permanecer depois da menstruação. Os cistos que desaparecem depois da menstruação são cistos comuns que toda mulher tem, não tem indicação cirúrgica nem preocupação. Ele permanece lá. A segunda característica é a característica clínica, ou seja, uma mulher que diz o seguinte, mês a mês que está passando, eu tenho uma dor que me incapacita de eu viver. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter relações sexuais. Então, você tem que levantar um alerta que ali pode ter a doença. E por que eu estou dizendo isso aí? Eu estou dizendo isso porque o atraso no Brasil, não é no Amazonas não, no Brasil é em torno de 10 anos. A pessoa chega com o profissional e ele diz assim, não, olha só, essa dor da mulher na menstruação, isso é normal, vocês terem dor. E nesta coisa da normalidade, a doença vai estar ali e ela vai progredindo até que ela leva a sérias consequências, como nós temos encontrado no paciente com problema. Agora, enquanto mulher, como nós devemos saber se essa doença é da menstruação, do período menstrual, ou realmente a endometriose? Existe uma intensidade ou até mesmo essa questão de duração? Não, a grande questão da endometriose, você tem que despertar para ela, porque é uma dor que a cada ciclo, cada menstruação da mulher, ela vai aumentando. Você tem que pensar nessa possibilidade. É basicamente a intensidade da dor que faz você pensar nisso. Então, mulher com dor, pense logo em endometriose. Hoje em dia você tem que pensar. E como é que você faz para trabalhar isso aí? Aí você tem um recurso de usar um exame de sangue, que você falou no começo, chamado CA-125, é o nome técnico disso aí. Você não faz antes da menstruação, não. Você tem que fazer durante a menstruação. Então, a mulher menstruou, vai e colhe o sangue.
E tem um valor lá que, se estiver acima daquilo, você tem que começar a pensar nessa possibilidade. Agora, a alimentação, de certa forma, a má alimentação, digamos assim, contribui para o surgimento da endometriose? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, as mulheres que são mais obesas, as mulheres que não se exercitam, as mulheres que comem muito mais gordura, muito mais carne vermelha, têm uma propensão maior a desenvolver essa doença. E até mesmo as mulheres que não têm filhos, né? Sem dúvida, perfeitamente. Agora, a doença acomete mais mulheres a partir de quantos anos? Veja só, entre 25 a 35 anos é quando você consegue descobrir verdadeiramente a doença. Por que só nesse período? Porque existe um atraso de 10 anos, quer dizer, uma jovem, ela menstrua e começa a ter dor, não consegue ir para a aula, não consegue fazer nada com dor. Não, essa menina está com problema, uma dor menstrual não pode ocasionar isso nela, e vai se retardando. Por isso é que ainda a maior parte da endometriose é descoberta entre 25 a 30 anos. Mas, por exemplo, nós temos encontrado com 13, 14 anos mocinhas com endometriose. Bom, algumas pessoas afirmam que o diagnóstico da endometriose é um pouco complicado, delicado, requer um tempo, até mesmo por essas questões que pedem exames específicos, porque é comparado com outras patologias, né? E para a gente entender um pouco mais a respeito desses sintomas, doutor, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa no ar, para falar a respeito dos sintomas. E o nosso primeiro tópico fala sobre a dor realmente, que é conhecida como dismenorreia. Dismenorreia é o seguinte, é toda a dor que a mulher sente durante a menstruação. Então, dor na menstruação, você chama de dismenorreia. Pode aparecer dor no baixo, uma sensação ruim que a pessoa sente em todo o abdômen, né? Uma ou 2 semanas antes, exatamente, mucas cólicas, e a dor a relações sexuais, né? Ela na sua relação sexual, ela tem dificuldade, principalmente quando o pênis penetra muito profundamente, e em algumas posições também que ela possa ter a relação sexual, vai nos despertar para que ela possa ter a doença. Tem algumas posições que ela tem a relação, ela relata, olha, nessa posição eu sinto muito mais dor, então você tem que alertar, porque existe uma endometriose, talvez a pior delas, que nós chamamos de endometriose, que fica entre o intestino dela e o útero, naquela região. É o pior tipo de endometriose. E essa endometriose, o tratamento é cirúrgico, não adianta passar um remedinho, não. E quando que o tratamento é cirúrgico? Depende da região, da idade? Depende. Por exemplo, cistos maior do que 3 centímetros, indicação de cirurgia. Essa endometriose que eu falei, que é entre o reto e o útero, que causa muita dor quando ela tem a relação, essa endometriose também é cirúrgica. Agora, doutor, tem uma participação aqui da Tami Moreira, sua paciente, e ela diz assim, deixa eu só voltar o celular aqui, mas ela está falando assim, sentimento de gratidão ao doutor Gerson, que fez se eu tiver errado, o senhor me corrige, videolaparoscopia. Sim. É esse o nome? Esse é o nome. E depois de 6 meses, contrariando a doença, a endometriose, eu consegui engravidar. Isso. Primeiro, dar um abraço da Tami, obrigado por ela estar fazendo esse relato, né? Porque no caso da Tami, ela foi feita uma cirurgia que nós fazemos hoje aqui em Manaus, chamada de videolaparoscopia. Para você descobrir a doença, você faz um furo no umbigo, entra com uma câmera de televisão, e aí você tem uma visão de tudo que tem ali naquele local dela, no útero, no ovário, e através de 2 furos que você faz na lateral de mais ou menos 1 centímetro, vamos supor, para passar uma caneta por ali. Por ali você mete as pinças e por ali você vai operar e dar um diagnóstico da doença. Então foi isso que foi feito com a Tami, e graças a Deus que a gente conseguiu controlar a doença dela e ela teve o sucesso de engravidar. Agora, por que algumas mulheres realmente têm essa questão da dificuldade de engravidar ou não podem engravidar e outras não? A endometriose não afeta a fertilidade da mulher? Não, a endometriose ela afeta. As 2 questões da endometriose, primeiro, ela pode levar uma mulher à infertilidade, e a segunda questão é a dor. Agora, 13% das mulheres, elas podem não ter nenhuma doença, não ter nada e não conseguem engravidar. 13% da população é muito baixo esse valor, mas elas não conseguem engravidar. Mesmo não tendo nenhuma doença, né? Não tem mioma, não tem endometriose, não tem doença DST, da pelve, não tem nada. Ela não consegue. Aí tem que fertilizar, tem os recursos que hoje nós temos colegas competentes em Manaus
para realizar esse tipo de procedimento. Então vai de cada organismo. Entendi. Agora, além do exame de sangue, como que nós podemos diagnosticar essa doença? Antes de fazer esse exame, esse procedimento, digamos, mais incisivo realmente, um procedimento cirúrgico, que é desse furo, existem outros mais simples, digamos assim? Você foi muito feliz nessa sua colocação. Eu tive a felicidade de participar do primeiro e do único consenso no Brasil que nós tivemos de cirurgia videolaparoscópica, que foi no ano de 2001. Em 2001 nós participamos de um consenso e sabe qual era o consenso? Toda mulher com dor crônica, ou seja, dor crônica é a mulher que fica com mais de 6 meses com dor, você fazia necessariamente, estava indicada a laparoscopia. Isso era um pensamento vigente no mundo inteiro. Isso tudo mudou. Ainda acontece isso hoje, devia acontecer comigo. Tá certo. Mas isso tudo mudou. Hoje em dia você não indica procedimento laparoscópico para todas as pessoas. Por exemplo, uma mulher que tem muita dor, você não começa com a laparoscopia. Você pode fazer uso de uma pílula anticoncepcional contínua e, se essa dor desaparecer, você não indica o procedimento cirúrgico. Então, muitas coisas mudaram. Bom, doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os mitos e verdades da endometriose. Você de casa, não saia daí rapidinho. Até lá.